Noite, pessoal. Boa noite a todos, então. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nessa webinar, na qual nós temos presentes vários discentes de várias instituições, cursos e cidades, tá? Nós temos as instituições da UFO Federal de Uberlândia, nós temos a presença da UEMS, do SESI, de Araucária, da Unesp de Araraquara, da Unicamp de Campinas, da Unigran, da UFPA de Campus Marabá, da UFCM, UTFPR, SESMAC, IFG, que é a Federal de Goiás, UFJ, UFFS, Federal da Fronteira Sul, a UFSC, que é de Santa Catarina, o FAO, que é o Instituto Federal de Alagoas, também está presente. Nós temos também a presença de vários cursos de Química, tá? Vários cursos como Química, Engenharia de Alimentos, Pedagogia, Ciências Biológicas, Engenharia da Computação, Psicologia, Técnicos em Papel e Celulose, Letras, Engenharia de Materiais, Turismo, Engenharia de Energia, Técnico em Agropecuária, Agroecologia, Engenharia Química, Matemática, Medicina, Física, Engenharia Elétrica, Nutrição, Biotecnologia, Estética e Cosméticos. Com isso, eu quero mostrar para vocês, pessoal, que existem vários cursos que estão presentes, não é somente a Química, mas temos vários cursos de várias instituições, tá? E nós temos pessoas presentes de várias cidades também do Brasil, tá? Como Amambai, Apucarana, Araçatuba, Araraquara, Batayporã, Bragança Paulista, Carapó, Campinas, Campo Direito, Campo Grande, Capinópolis, Cerro Largo, Rio Grande do Sul, pessoal, Chaves, que é Pará, Corumbá, Cuiabá, Cumaru, Pernambuco, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, pessoal, tem muita gente presente nessa webinar, nessa nossa reunião. Eldorado, Fátima do Sul, Florianópolis, Glória de Dourados, Guarani das Missões, Indaiatuba, Itaporã, Ivinhema, Jataí, Jati, Joinville, Laguna Carapã, Londrina, Maceió, Marabá, Maracaju, Naviraí, Nioaque e Piracicaba. Então, nós temos vários participantes. Pessoal, muito obrigado por todos estarem presentes. Isso vem nos motivando a fazermos cada vez mais essas webinars com vocês. Lembrando também que são os docentes de Química da UFGD que estão organizando essas palestras ministradas para vocês, tá? E eu peço, por gentileza mesmo, que todos desliguem as câmeras e desliguem os microfones. E lembrando também que para vocês verem, vocês vão ter, ela vai aparecer para vocês, então eu preciso que vocês fixem a palestrante para que ela continue aparecendo na tela. Porque se vocês não fixarem ela na tela de vocês, vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque se alguém começar a falar, vai aparecer a pessoa que está falando. Então, ali no canto, né, que tem as pessoas ali em cima, os participantes, vocês vão lá, e o nome dela é Valdirene, tá? Então, vocês vão procurar Valdirene Rigoni, e vocês vão fixar ela na tela de vocês, tá bom? É o nome da nossa palestrante, é Valdirene Rigoni. Então, vocês fixam ela para nós. Valdirene, se você pode aparecer. Acho que ela saiu da reunião. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que ela deve ter caído. Então, vocês entenderam, né? Vocês vão ali nas pessoas, ali que aparecem as pessoas, e vocês vão ali, vai aparecer uma setinha do lado do nome dela, e vai ter tipo um peãozinho, que vai estar escrito fixar na tela. Então, sempre que ela sair da tela de vocês, vocês voltem a fixá-la, para vocês não perderem ela de vista, tá? Valdirene, eu gostaria que você entrasse. Oi, tudo bem? É que eu entrei pelo computador e pelo celular. Por isso que eu saí aquela hora que eu falei, eles vão apertar em algum errado. Então, eu peço para vocês fixarem o nome dela na tela de vocês. Tudo bem, Valdirene? Tudo jóia. Como está? Muito obrigada, tá? De antemão, Valdirene, eu gostaria muito de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Sabemos que será de grande relevância a sua palestra, tanto para um meio acadêmico quanto para o meio profissional, e levando em consideração também que estamos passando por um momento difícil, e eu acredito muito que é muito importante também uma abordagem e um direcionamento de uma profissional da área. E
gostaria também agora de falar um pouco da sua vida acadêmica, tá? Da sua vida profissional. Então, a psicóloga Valdirene Alves de Lima Rigoni, ela possui graduação em psicologia pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, SESMAC, e tem o pessoal ali que está presente do SESMAC, que eu vi também. Ela foi da Faculdade de Ciências Humanas e ela se formou em 2008. Ela fez pós-graduação em docência do ensino superior pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde, Alagoas, UNCISAL, em 2008. Fez uma especialização em MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, 2018. Exerceu os cargos de coordenadora de unidade, coordenadora de negócio e coordenadora de programa, educação continuada e de serviço social na indústria SESI de Alagoas. Temos o SESI também participando aí, né? Exerceu o cargo de psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, foi concursada da Prefeitura Municipal de Pilar, Alagoas. Atualmente ela é mestranda, ela é nossa aluna aqui da UFGD, em Psicologia da UFGD 2020, e ela atua na área de Psicologia Clínica, atendimento online. E claro que temos que botar também no nosso currículo, né, Valdirene, que ela é mãe do Miguel, de 9 meses, que está sendo sua maior inspiração e experiência nessa área. Valdirene, muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade em nos dar uma palestra e passo a palavra para você. Ok. Vamos lá, desafio. É interessante como a gente está diante de desafios, né? Aqui estou eu, falando na frente do computador, e acredito que, assim como é a primeira vez que eu faço uma palestra online, muita gente deve estar também assistindo por esse formato, né? No Google Meet, a gente está diante de vários desafios, de novos cenários. Então, vamos lá. Eu gostaria de parabenizar também os docentes do curso de Química da UFGD pela iniciativa, né, em tratar de um tema tão relevante, tão importante, que é a saúde mental. Se a gente estivesse presente, provavelmente eu estaria recepcionando vocês nessa palestra, estaria apertando a mão de alguma pessoa, de outra, estaria olhando nos olhos de vocês. Eu gosto muito de olhar como que as pessoas estão reagindo ao que eu estou falando, eu gosto de interagir, eu sou muito de contato mesmo, sou uma pessoa de contato. Então, eu vou ver se eu consigo aqui colocar algumas fotos de vocês para que eu fique olhando. Isso, pelo menos para ver o nome, né, de algumas pessoas. Dai, não é possível deixar o vídeo aberto para que eu possa ver algumas carinhas? Então, para melhorar a conexão, eu prefiro que a gente não tenha vídeo, porque senão vai sobrecarregar para quem não tem uma conexão muito boa, aí a gente começa a cair, entendi. E aí o som que vai chegar, por exemplo, a minha internet é ruim, aí eu não consigo te ouvir com qualidade se todo mundo ligar o áudio. Desculpa por isso, mas se todos ligarem o áudio, a gente não te ouve, mas se todos ligarem a câmera, a gente também não vai te ouvir e te ver. Tá, joia. Desculpa, só uma sugestão, talvez a Daiane poderia abrir a câmera dela para ela enxergar a Daiane, porque eu sei bem que ela está falando hoje na reunião, eu preciso abrir a câmera, porque é horrível conversar com você mesmo. Isso mesmo, Tiago, obrigada pelo apoio. Vou abrir aqui, Daiane, então. Obrigada, Daiane. Então, gente, vamos lá. É tão bom olhar vocês, né, pelo vídeo. Mas vamos lá. Estamos diante de desafios. E eu gostaria de combinar uma coisa, não sei se eu sou autorizada, mas a gente pode escrever bastante pelo chat, pode ser?
já que os microfones estão desligados. Vou só dar uma interrompida aqui, Valdirene. As pessoas podem ir perguntando pelo chat, que eu vou passando as perguntas para ti, tá? Então é tudo pelo chat. Eu falo não só de perguntas, mas eu gostaria de saber quem que está acompanhando, e eu vou perguntando, e eles podem ir respondendo. Tipo assim, né? Pode, e aí, pode. pessoal, ok, tá todo mundo me ouvindo, aí vocês podem ir digitando, ok, tô ouvindo. É isso, porque de repente a gente começa a interagir. Eu quero vocês aqui atentos ao que eu tô falando. Então, quando eu perguntar, e aí, tudo bem? Ok, pode ir falando. E aí eu vou falando aqui, vocês vão soltando comentário, solta o verbo aí no chat. Certo? Combinado? Pronto, então vamos lá. Eu separei basicamente, tá? Alguns pontos que eu vejo como uma rota, né, de raciocínio para que a gente reflita. Tem alguém apresentando? A tela mudou aqui. Letícia, por favor, desliga a sua apresentação. Você está apresentando agora a sua própria tela. Isso acontece. São erros de quem está usando a primeira vez o Google Meet. Letícia. Obrigada, Letícia. Bem, gente, eu separei 6 pontos, basicamente, para a gente refletir, tá? Então, assim como na minha palestra presencial, eu não gosto de ficar aqui pensando, conjecturando sozinha. Por isso que eu falei para vocês utilizarem bastante o chat. A gente vai refletir sobre algumas coisas e vocês vão participando aí, né? Digitando. Mas os pontos são esses, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Covid-19 e emoções, o contexto universitário, né? Da saúde mental e universitários, saúde mental de maneira geral, como ajudar alguém que está passando por problemas, né? Não só nessa pandemia, mas também alguém que tem problemas em saúde mental, muita gente não sabe como lidar. Um cenário de constantes incertezas, né? E os cuidados necessários que a gente precisa tomar com a nossa saúde. Então, vai ser basicamente esses pontos, ok? Então, vamos lá. Sobre a questão da Covid-19. A gente está passando, né, por um luto coletivo. Então, tem um especialista que chama David Kessler, ele fala assim, que o desconforto que estamos sentindo é uma reação de luto, certo? Mas que luto é esse? O luto, ele não é só pensado a partir do momento que a gente perde uma pessoa, mas o luto, ele é pensado também quando a gente perde coisas, por exemplo, o sentimento de perda, ele pode ser com a perda de um trabalho, com a perda da liberdade, com a perda da segurança econômica, dos eventos que estão sendo cancelados, dos aniversários, viagens, férias. Então, todas essas perdas, elas trazem para a gente uma sensação de luto, certo? Então, muita gente pode estar passando pelo ciclo do luto, mesmo sem ter perdido alguém. E, às vezes, até agora, nesse momento, várias pessoas começam a perder algumas pessoas que são próximas ou que são conhecidas, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, faleceu aquela pessoa que é parente daquela outra que eu conheço, e, infelizmente, até na própria família, né? A gente pode estar enfrentando isso. Então, a gente começou nessa questão do Covid, passando por algumas fases em relação ao isolamento. Digamos que na primeira semana, né, a gente teve a suspensão das aulas, que foi lá em março, a maioria das universidades suspendeu em março. E com essa suspensão, muita gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Começou aquela reação de sobrevivência. Algumas pessoas chegaram aí no supermercado, querer fazer compras, e aí gente que queria comprar coisa demais para estocar em casa, porque as pessoas realmente não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, teve muita gente que teve a sensação de
eu vou fazer atividade ao ar livre, vou aproveitar, né? Parece que eu estou meio quase de férias, já que tem que ficar mesmo em casa. E aí, na segunda semana, começou a bater aquele tédio, onde as pessoas começaram a fazer vários vídeos cantando na sacada, vídeos no TikTok. E aí foi na semana que o tédio começou a bater. E aí, a partir da terceira semana da quarentena, o silêncio começou a predominar, né? Iniciou-se uma preocupação com a saúde mental de quem estava em casa. E a gente também pode começar a acompanhar nos outros países o que é que estava acontecendo com essas pessoas que estavam em casa, né? Meio que a gente pudesse olhar aquele cenário. Você olha para os outros países e vê o que vai acontecer no nosso, através da vivência dos outros. Então, trazendo esse cenário da Covid para o contexto universitário, eu estava dando uma olhada nos números de saúde mental e o contexto universitário. Na questão do Covid, eu vi que nós temos no site do MEC, tá? 69 universidades, onde estão 56 com atividades suspensas. E atualmente são 884.119 discentes com atividades suspensas. Então, é bastante aluno com atividade suspensa. No meu caso, eu estou com a atividade parcialmente, né? Porque a gente continua tendo contato com o supervisor, então eu também falo um pouco como aluna. Então, diante dessa paralisação das universidades, né? Alguns alunos, eles podem ter dificuldade com a solidão, com o isolamento, devido à desconexão total com os amigos, com os parceiros, né? Com a rotina que se tinha. Aqui em Dourados, especificamente, eu observo muito que aqui é uma cidade onde vem muita gente de fora. Eu falo que aqui é uma cidade universitária, porque é muita gente que vem de outras cidades, em função da universidade, né? Tanto que em período de férias a cidade fica um pouco vazia, esse é o sentimento que eu tenho, morando aqui. Então, as interrupções, né, são várias, dos projetos de pesquisa, dos estágios, dos programas de estudo. Há todo um atraso na graduação, né, que prejudica a competitividade no mercado de trabalho, o que, por sua vez, alimenta a ansiedade entre os estudantes. Os estudantes também podem ter dificuldade com custos em voltar para casa, porque muitos, né, moram aqui, são de fora, são de longe. E eu observei também, em alguns artigos publicados recentemente sobre saúde mental e universitários, o autor ele falava que, embora essa transição possa levar a um estresse agudo entre alguns alunos, a questão do contato remoto com algumas atividades da faculdade estava beneficiando a saúde mental e a resiliência psicológica desses alunos, que é o que a gente está começando a fazer aqui, né, com esse contato com os professores. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão acompanhando? Falem um alô aí no chat, só para eu saber se vocês estão acompanhando. Beleza, Viviane, Gabriel, Eduardo, Gustavo. Ok. Então, assim, independente do cenário de pandemia, é importante lembrar que existem várias pesquisas, né, que a literatura nacional e internacional, ela indica que a população universitária, ela está vulnerável ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como, por exemplo, depressão, ansiedade e estresse, certo? Estima-se que 15 a 25% dos universitários irão apresentar algum transtorno mental durante a formação. E alguns estudos epidemiológicos, eles indicam que a presença dos transtornos mentais não psicóticos no público de universitários é significativamente maior
do que na população em geral, e em adultos jovens não universitários. E quando a gente olha mais de perto também, a relevância dos estudos, a prevalência é maior em estudantes da área de saúde. Ainda tem essa questão. Então, assim, um cenário de saúde mental geral, deixa eu só baixar aqui. Um cenário de saúde mental geral, como que está a saúde mental, tá? Eu vou falar de dados que foram coletados de 2012 a 2016, né? Não estão razoavelmente próximos, mas só para vocês terem ideia, porque tem muita gente aqui que não é da área da saúde mental, mas para vocês terem ideia, a gente está em terceiro lugar como causa de afastamento no trabalho. São as doenças mentais, tá? Vocês sabiam disso? Quem sabia? Alguém sabia? Cadê o chat? Cadê o povo do chat? Sabia, o Caio disse que sabia. Jaci, um abraço. Gente, tem gente de Maceió. Tão bom, né? Estamos a 3.000 quilômetros de distância. Luana disse que sabia. Então, é isso. Para quem não sabia, transtornos mentais e comportamentais estão entre o terceiro maior fator de causa de afastamento no trabalho, certo? E quando a gente vai olhar de perto esses transtornos mentais e comportamentais, a gente tem reações ao estresse, a gente tem episódios depressivos, transtornos ansiosos, uso de álcool e outras substâncias. Então, é uma prevalência bem alta. E nesse cenário, de acordo com a OMS, estima-se que até 2020, que é agora, né, nosso ano de 2020, que a depressão ela seria a doença mais incapacitante do mundo. Atualmente, mais de 120 milhões de pessoas sofrem com a depressão no mundo, e estima-se que só no Brasil são 17 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Então, é um número bem alto. Outro dado que eu trouxe para vocês, independente de pandemia, eu falo, gente, porque assim, a gente acha que a pandemia vai afetar, né, as pessoas, com certeza vai, mas os números eles já eram bem altos antes mesmo da pandemia. Então, a tendência é aumentar mais ainda. Teve uma reportagem bem interessante que saiu falando sobre o ritmo das pessoas, que o ritmo diário, os salários baixos e a falta de tempo para cuidar da própria saúde levam à morte 120 mil pessoas por um ano apenas nos Estados Unidos. Então, isso eles estimavam um prejuízo de 180 bilhões de dólares. O ritmo de vida das pessoas e a falta de cuidado com a própria saúde, né? Então, é muito sério. As pessoas se deixam, né, para último caso, deixa a saúde de lado, deixa a saúde mental, né, principalmente, de lado. Então, de acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela fala que o adoecimento mental, ele aumenta os riscos de surgimento de diversos agravos, como eventos cardiovasculares, distúrbios musculoesqueléticos. Eu já vi aqui que tem alguém que falou, eita, agora vai endoidar todo mundo de vez, né? Alguém falou aqui no chat. Eu vou falar, tá, Sara? A Sara está perguntando aqui em relação ao início desses sintomas, o que você recomenda fazer para não deixar evoluir, principalmente no momento em que estamos passando. A Daiane vai anotar sua pergunta, tá?
eu vou continuar falando, se o que eu trouxer hoje não te responder, aí ao final, Sara, você coloca novamente, só para a gente ter o controle. Mas o que fazer, né, diante desse cenário? O que tudo isso pode me dizer, né? Essas preocupações, esses números altos com a saúde mental. Então, eu quero chamar a atenção hoje, pessoal, para quem está aqui assistindo, que a gente precisa cuidar mais da nossa saúde mental, principalmente em aspectos preventivos, porque imagine você, se a gente tem o nosso corpo, né, que é a nossa morada, então a gente só maltrata o nosso corpo, a gente só exige e a gente não cuida, chega uma hora que o nosso corpo ele não aguenta, né? É como se fosse uma panelinha de pressão, a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e uma hora ela tem que sair de alguma forma, né? Então a gente tem que ter essa válvula de escape, a gente tem que cuidar-se, a gente tem que pensar mais nas nossas válvulas de escape. Então, até diante dessa pandemia, né, algumas pessoas podem ter criticado outras no sentido de dizer, você está errado, você está entrando em pânico. Mas se você entrou em pânico nessa pandemia, gente, a primeira coisa que eu digo é, não se culpe por se sentir assim, tá? Não se culpe, porque nós somos humanos e humanos têm sentimentos. Então, deixa eu passar aqui. Então, você não está errado em sentir pânico, né? Pelo contrário, você está reagindo, seu corpo está reagindo. E isso é interessante, a gente começar a observar os sinais que o nosso corpo nos dá, né? O nosso corpo, através dos sintomas, ele vai nos mostrando que algo não está bem e que a gente precisa, peraí, eu preciso parar um pouco, eu preciso fazer algo que não seja obrigação, eu preciso fazer algo que me dá prazer. Então, quais são os sentimentos que a gente pode listar mais comuns diante de situações inéditas? Se você não baixou o TikTok, ainda tem esperança. É verdade. O que vocês acham? Que sentimentos são mais comuns diante de situações inéditas, né? Situações que nunca aconteceram antes. Vamos lá, cadê o chat? Angústia, medo, espanto. O que mais? Cadê o povo no chat? Caiu? Deixa eu acompanhar. Incerteza, estresse, falta de perspectiva, ansiedade, medo, pânico, preocupação, melancolia, insônia, desânimo, frustração, desespero. Parece que amanhã não vai acontecer, excesso de preocupação. Certo. Então, assim, muito desses sentimentos, sensação de impotência, incerteza do futuro, muitos desses sentimentos que a gente acabou de falar aqui, são sintomas normais, tá? Para uma situação anormal. Então, é uma montanha-russa de sentimentos. Tem hora que você acorda, poxa, né? Parece um dia normal, já tem hora que você, não é. Então, é aquela montanha-russa que você não sabe o que é que você vai sentir. Uma hora você tá bem, uma hora você tá mal. Então, todos nós vamos ser afetados de alguma forma, né? É uma variedade de emoções e sentimentos. Né? Teve gente que disse aqui que perdeu o emprego.
Então, assim, você pode não ter até percebido, mas o seu corpo, ele começa a reagir. Ele entrou no modo de funcionamento, de medo, luta, fuga. Então, vocês acham que dá para lutar contra isso? Contra essas reações de corpo? O que vocês acham? O lado bom é que ficamos mais com a nossa família, tá dizendo Ismael aqui. O que é que vocês acham? Dá para lutar contra essas reações do nosso corpo? Alguns pensam que sim, outros acham que não. Depende da pessoa. Então é assim, gente. Em primeiro lugar, o nosso corpo, ele não é uma máquina que a gente vai chegar, ligar e desligar, certo? Então, a gente vai tentar algumas ações para que não chegue a acontecer esse processo de estresse no nosso corpo, para que esse cortisol não fique lá em cima, né? Para que a gente tente equilibrar, né, as nossas questões hormonais. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Sendo que a primeira delas é aceitar o que a gente está sentindo, aceitar que é a reação natural do nosso corpo, certo? Então, algumas pessoas vão dizer, mas como eu vou saber que se eu preciso procurar um profissional ou se é só uma reação normal? Olha a intensidade disso, olha o tempo que isso está frequente. Se você já fez várias coisas e não conseguiu, por exemplo, ter ânimo para tomar banho, para levantar da sua cama, se você tentou de várias formas e você não está conseguindo comer, você não está conseguindo fazer coisas que antes lhe davam prazer. Então, todas essas questões são sinais de alerta para você procurar ajuda profissional, certo? Mas o que eu vou falar aqui são, na maioria dos casos, questões que a gente pode fazer em casa que vão ajudar uma pessoa que não esteja com algum transtorno já instalado, certo? Como, acho que foi a Sara que perguntou o que fazer, né? Como ver isso no início para que não chegue a ficar algo maior. Então, primeiro, você parar de lutar, né, contra o seu corpo, mas aceitar as reações dele. Você começar a se olhar essas reações para identificar, poxa, eu estou ansiosa, ou eu estou melancólica, eu estou preocupada, eu estou alerta, certo? Eu estou... Pare de lutar com o que você está sentindo. E é muito comum as pessoas dizerem, isso é coisa da sua cabeça, né? Isso é coisa da sua... Sim, gente, é coisa da minha cabeça mesmo. Do mesmo jeito que se eu tivesse uma ferida no meu joelho ou na minha perna, é coisa da minha perna. É coisa da minha perna, é coisa do meu joelho. Doença mental é coisa da cabeça da pessoa e é importante, né? É tão importante como qualquer outra doença e merece atenção, merece respeito, merece tratamento. É muito comum a gente ver, tá se sentindo depressivo, para de pensar assim, deixa de ser negativo. Se fosse vontade da pessoa, se fosse escolha da pessoa, simplesmente parar de pensar positivo, né? Seria ótimo, mas não é assim que acontece. A pessoa precisa de psicoterapia, precisa de medicação, dependendo do caso, precisa de ajuda mesmo. Assim como um diabético, ele vai precisar evitar açúcar, né? Ele vai precisar tratar. Quem sofre com algum transtorno mental vai precisar de ajuda igualmente, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito. Mas isso eu vou falar mais na frente também. Então, aceite que o seu corpo está num movimento de estresse, ele está reagindo mais, está produzindo mais cortisol, né? Que é quando a gente está sob situação de estresse. Pare de julgar o que você sente e não deixe que ninguém diga como você deveria se sentir, porque nós somos únicos. Eu não tenho como dizer, Daiane, Daiane, você devia se sentir muito otimista, né?
Só que a Daiane não está se sentindo otimista, a Daiane está se sentindo ansiosa. É o que a Daiane está sentindo, e eu preciso respeitar o que ela está sentindo, né? Então, não deixe que ninguém diga ou queira julgar como você deveria se sentir. Trabalhe em outro ritmo, certo? Tente mudar o foco dos problemas. Se você é aquela pessoa que precisa saber sobre as informações do coronavírus, como estão na sua cidade, ao invés de ficar assistindo o jornal de manhã, à tarde e à noite em 3 canais diferentes, vamos optar por escolher uma fonte confiável, né? E entrar lá naquele horáriozinho, peraí, deixa eu ver como é que estão as coisas. Será que dá para relaxar o isolamento? Não dá? Né? Que cuidados eu devo tomar? Como é que está na minha cidade? Então, procure fontes confiáveis. Não se encham de informações, certo? Em relação ao Covid. Procure fontes confiáveis e escolha o seu horário. Peraí, vou olhar aqui nesse site, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente acaba ficando um pouco desmotivado quando vê todo aquele excesso de notícia, né? Todas aquelas informações em relação à política. E tudo isso vai desanimando, vai influenciando no seu humor, vai desmotivando. Então, cuidado. Mas não deixe, se você sente necessidade de saber, procure, mas procure não em quantidade exagerada, certo? Pense como o mundo estará depois que passarmos por tudo isso, né? Olhem quantas paradigmas a gente está quebrando através da Covid, né? Quando que a gente iria imaginar que estaremos aqui, tantos estados reunidos falando sobre saúde mental? Quando que a gente imaginaria que a gente estaria superando? Quanta gente que não se sentia à vontade em fazer terapia online e agora já enxerga como possibilidade. Inclusive, há anos atrás, tá? Eu sou formada já há 11 anos. Então, alguns anos atrás, eu pensava, meu Deus, eu atender online? Nossa, como? Eu preciso ver a pessoa aqui na minha frente, eu preciso ver os detalhes, como que eu vou atender online? Gente, eu tenho casos de atendimentos online que foram muito mais rápidos do que atendimentos presenciais, que a pessoa evoluiu assim. Então, a gente percebe que não há limites e que bom que a gente passa por um isolamento no momento em que a gente tem tanta tecnologia ao nosso favor. Imagina se fosse na época das cartas, né? Onde a gente estaria escrevendo cartas. A gente não ia saber de nada, né? Talvez todo mundo até... Enfim, imagina aí, bota a imaginação profissional. Imagina se aí não tivesse tecnologia, né? Isolada. Então, a tecnologia, ela aproxima as pessoas. Aproxima muito. Então, vamos pensar como que o mundo vai estar, né? Quando tudo isso passar. Pensar no futuro é sempre uma boa forma de lidar com tudo que está acontecendo, né? Porque uma hora vai passar. E quando isso passar, eu quero olhar para trás e quero me enxergar como, né? E eu quero, quando passar, eu quero estar como? Eu quero... Ai, Fabiola tá botando aqui, buscar notícias boas para tentar balancear. Tem vários Instagrams, tem um, inclusive, que é só notícia boa, tá? Para quem quiser seguir lá. Esse acho que foi o primeiro que foi criado, sobre notícias boas. Então, quando chegar lá na frente, né, que a gente puder retomar as nossas atividades com aglomeração, eu quero olhar para essa fase de pandemia e quero ver que eu fiquei parado, que eu busquei algo diferente, eu quero ver que eu adquiri novas habilidades ou que eu simplesmente estacionei, né? Não é porque a gente está em isolamento que a gente precisa parar tudo, que a gente precisa viver como se
se tivesse parado no tempo, né? E na verdade não é isso. Quantos projetos a gente tinha e a gente não fazia, não colocava em prática porque não tinha tempo antes, né? Quantos projetos? Quem tem projetos aí? Vocês têm projetos? Me fala aí no chat. Estamos só ligando a TV para Netflix, evitando jornal, certo? Muitas lives, cuidando do corpo, me estresse de um jeito absurdo, a leitura me faz menos ansiosa. Então comece a olhar para as atividades que vocês estão fazendo agora. Ao final dessa pandemia, o que vocês estão fazendo agora vai agregar o quê para vocês? Até que ponto, tanto Netflix, né? Ele vai agregar em quê na sua vida? São reflexões, tá? A ansiedade, ela pode não desaparecer, gente, mas vamos olhar também a ansiedade como uma forma de proteção, certo? A ansiedade, ela também nos protege de várias coisas. A gente fica em alerta, a gente fica querendo proteger pessoas, a gente fica preocupado, porque a gente se preocupa, porque nós somos pessoas boas, então a gente se preocupa mesmo, a gente se preocupa com o outro, a gente se preocupa, e isso é bom, né? É uma coisa boa, você é uma pessoa boa, você está preocupado. A questão toda é o limite disso, até onde essa preocupação vai, a ponto de me paralisar e não conseguir fazer minhas atividades, né? Como alguns casos eu vejo relatos de pessoas que dizem, eu tenho um TCC para fazer, mas eu não estou conseguindo pegar no meu TCC para fazer. Então, o que será que está te impedindo de pegar nesse TCC para fazer? Como que está a tua rotina em casa, né? Será que o seu horário de sono está completamente desregulado? Como está a sua higiene do sono? Então, a gente precisa olhar para a gente como uma pessoa que precisa ser cuidada, né? Não é só quem tem filho, não é só o nosso filho que precisa de cuidado. Se não for a gente para fazer, ele não faz. No meu caso, que tem um bebê de 9 meses. Não é só o meu bebê de 9 meses que precisa ser cuidado. O que é que eu estou fazendo por mim? Né? O que é que eu estou fazendo para arejar meus pensamentos, para pensar em coisas boas, para agregar coisas ao meu currículo? Teve gente que falou, estou fazendo cursos. E a gente vê também alguns extremos. Tem gente que está fazendo todos os cursos da vida e tem gente que não está fazendo nada, só Netflix, né? Ou tem gente, eu já vi gente falar que, não estou nem saindo do meu quarto. Então, vamos tentar ponderar isso aí, tentar equilibrar. Daiane, como que tá o nosso tempo? Gente, tá cansativo, não tá? Porque se deixar eu falo até... Pode continuar falando, Lourdes. Pode falar. Ó, vocês vão dizendo aí, tá? Todo mundo acordado? Adorando. Gente, tá ok pra vocês? Vocês estão acordados, estão acompanhando? Ó, vai lá, Val. Beleza. Ai, que bom. Que bom. O pessoal tá dizendo que tá bom de acompanhar. Então, vamos lá, vamos refletir juntos. Então, como identificar, né? Eu tenho uma história que eu acho bem interessante. E tem uma imagem que eu tô vendo aqui, vocês não estão, tá? Mas eu vou descrever para vocês. Imagina uma pessoa toda, toda fraca, assim, fragilizada, acordando de manhã, e aí ela levanta com pouca força, e ela vai lá, pega a vestimenta dela inteira, até o rosto, e ela se veste, e ela coloca um zíper naquela cara de feliz, e ela começa a ficar
entre as outras, como se nada estivesse acontecendo. Então, aquela pessoa que acordou triste, melancólica, ela colocou aquela capa inteira, né? E o que acontece, né? O que é que essa imagem representa? Ela geralmente é o que acontece com quem tem transtorno mental. É aquela pessoa que está no nosso meio, mas que a gente às vezes nem percebe que ela está passando por algum problema. E eu passei por isso quando eu era gestora de uma unidade de saúde, tinha uma funcionária, uma colaboradora, que, gente, eu não observei que essa pessoa estava passando por um processo de depressão. E quando eu soube, eu fiquei, meu Deus, como que eu não estava lá como psicóloga, tá? Eu estava como gestora, mas eu fiquei, como que eu sou psicóloga e eu não observei que a minha colaboradora estava passando por um processo depressivo? Então, para vocês verem como que a pessoa, ela coloca essa vestimenta de que tá tudo bem, né? E o que faz as pessoas colocarem essa vestimenta? Em primeiro lugar, eu digo que é o preconceito, né? Porque você... É isso mesmo, Sara, isso já acontecia bem antes da pandemia, e só vem a se agravar, né? Como é que... eu pensava, como que eu vou... Como que eu não observei ela? E é isso, as pessoas estão em sofrimento mental, na nossa rotina, às vezes até dentro da nossa casa, e a gente não percebe. Então, como ajudar, né, essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente acolhendo o que a pessoa sente. Jamais desconsiderem alguém que falou que, eu estou pensando em tirar a minha própria vida. Jamais considerem isso como brincadeira. Não é. Isso é um sofrimento através de uma fala. Não achem nunca que alguém está brincando em falar essas coisas, certo? Então, é a primeira coisa que vocês devem fazer. Primeiro, acolher, não achar que é mentira, não achar que é fingimento. Quem sofre, quem verbaliza, verbaliza porque está sentindo. Então, a pessoa tem o sofrimento dela. Então, jamais leve isso na brincadeira e nem diga, isso é coisa da sua cabeça, né? Como eu comentei antes. É coisa da cabeça da pessoa, sim. E merece atenção, e merece tratamento, e merece cuidado, do mesmo jeito que fosse uma coisa do joelho, ou do pé, ou da mão, ou seja lá de que parte do corpo for. Então, como identificar, né? Às vezes, a gente não vai identificar mesmo, né? No meu caso, o que é que aconteceu nesse caso da colaboradora? Eu tinha uma pessoa próxima, tanto a mim quanto a ela, que chegou para me alertar e disse, olha, Valdirene, a colaboradora tal, ela está passando por isso, isso, isso. E na época eu tinha uma relação muito boa, assim, com eles, muito próxima, no sentido de dizer, olha, estimule que ela venha me falar, porque eu só posso ajudar ela a partir do momento que ela vier me falar, né? Isso é uma coisa tão pessoal. Então, como a equipe era bem engajada, então acabou que essa colaboradora veio conversar comigo e a gente pôde ajudar através da própria empresa, né? Dar o suporte para ela através da própria empresa. Sendo que acontece, às vezes a pessoa está dentro da nossa casa e a gente não observa. Então, vamos ficar atentos ao humor do outro, ao que, se o outro se perdeu aquela vontade de comer, de acordar, de fazer coisas simples, né, da rotina, que antes davam prazer. Então, observem e apoiem o sofrimento mental de quem quer que seja, que esteja na sua casa ou não, né? Vamos evitar que essas pessoas vistam essa roupa e precisem se esconder por medo, né, de serem julgadas. Mas, e se falando de um cenário de mudanças, né, eu trago também para vocês um histórico, como eu já falei, que eu mesma tive
há alguns anos atrás, eu falava, nossa, como que eu vou fazer terapia online? Como que eu não vou ver a pessoa pessoalmente? Então, no cenário de mudança, é comum a gente estar diante da resistência mesmo das pessoas, né? A gente começa a pensar, né, como eu antes falava, como que eu vou atender a pessoa? Então, uma certa resistência diante do novo, né? E o que é que essa resistência faz com a gente? A gente pode desacreditar, atrasar, impedir até as mudanças boas, né? Porque a gente está resistente. Enquanto a gente estiver resistente ao novo, enquanto a gente estiver resistente à mudança, a gente perde de se abrir a questões que vão nos fazer bem, né? Então, estou resistente, de repente a faculdade está oferecendo aula online, mas, nossa, aula online, gente, como que eu vou fazer aula online? Vai prejudicar totalmente a qualidade do ensino. Pode ter gente que pense assim. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que, poxa, mas eu estou fazendo vários cursos online. Quem está fazendo curso online aqui? Vocês acham que fica prejudicada a qualidade? O que é que vocês acham? Eu percebo que talvez, quando a gente está acostumado a um determinado modelo, mais ou menos, algumas pessoas não têm acesso à aula online, é verdade. Isso é um fato que deve ser considerado. Nem todo mundo tem internet, né? Mas essa questão da aula online, eu falo como exemplo, tá? Não tô... É muito diferente a interação, a Jancy falou, para mim não prejudica. Coincidentemente, gente, eu estou fazendo um curso online que iniciou justamente na pandemia. E, gente, está sendo maravilhoso o curso que eu estou fazendo. Maravilhoso. Já o curso que eu fazia o curso de inglês, eu já notei uma certa resistência da minha parte em fazer essas aulas de inglês online, de ter essa interação online. Então, mas por que eu estou falando isso? Para que vocês fiquem atentos ao processo de resistência ao novo, né? Às vezes a gente se prende, a gente deixa de enxergar novas perspectivas pela nossa resistência, certo? E isso serve para vários âmbitos da nossa vida. A gente fica ali resistente e perde de se abrir a novas coisas. O ser humano é adaptar ao que temos, a Sara está falando. E se a gente for olhar para esse processo de adaptação à mudança, né, a gente vê, por exemplo, o exemplo dos táxis e dos Ubers, né? Hoje em dia, quem pega táxi ainda? Vocês pegam táxi ou vocês pegam Ubers? Uber, difícil táxi, Uber. Então, tá todo mundo, táxi é mais caro, né? Bicicleta, melhor ainda. Muito bem, Alex. 99, mas quando eu falo Uber, eu estou me referindo aos aplicativos, de maneira geral. Eu falo Uber porque foi dos primeiros, né? Táxi só à noite, bicicleta. Mas, enfim, o que é que o Uber veio mostrar pra gente, né? Uma nova forma, né? Um novo formato, financeiramente mais em conta. E vocês lembram também das locadoras de vídeo? Quem lembra? Alguém pegou essa época das locadoras de vídeo? Trabalhei em uma. Quem trabalhou em uma? Eu lembro. 3x15, top. Sim, sim. Jaci, acho que você não pegou essa época, não, Jaci. Mas muita gente pegou, loquei várias vezes. Sim, sim. Só os velhos lembram. Nada, gente, só os novos. Só os novinhos vão lembrar disso.
para ficar 2 dias e pagar só um. É verdade. Então, a Jaci tá falando que pegou. A Jaci, você tem quantos anos? Jaci tá com 18? Ainda pegou. Tem 18, Jaci tá com 18, pegou ainda. Mas, gente, hoje a gente tem Netflix. A gente tem, que mais? Prime, Netflix. Tá tudo aí. A gente tem internet, que a gente baixa filme. Então, as possibilidades, né? Tem a Amazon, que é a Amazon Prime, isso mesmo. Então, vejam como as coisas mudam, né? Tudo está em constante mudança. E, na verdade, as incertezas, elas já fazem parte da nossa rotina antes mesmo de pandemia. Elas só ficam diante de uma lupa agora, porque são muitas ao mesmo tempo, né? São muitas incertezas ao mesmo tempo. E também de maneira global, né? Não é uma incerteza da minha vida, Valdirene. Não. É a minha, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu continente, né? É o globo. Então, a gente precisa começar a olhar que não é só a minha vida. Ah, não é só o meu projeto que parou. Não é só a minha formatura. É o globo parou. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes quando eu já escutei várias pessoas se cobrando como se só a vida dela tivesse parado, sabe? Alguém teve essa sensação de, tipo, eu parei e não o mundo parou? Vocês tiveram essa sensação? Porque quando você começa a achar que eu parei e não o mundo parou, né? Você começa a se exigir mais, você começa, peraí, só eu que tá todo mundo produzindo e eu não tô produzindo, né? Mas fulano tá fazendo altos vídeos, tá mexendo com a página profissional, a pessoa sempre a grama do outro vai estar mais verde, né? Aquela história de você sempre olhar e achar que é aquela comparação, realmente, Sara. A comparação sempre vai estar ali presente. De você olhar e achar que o outro está fazendo mais, que o outro está produzindo mais. E, gente, isso faz muito mal quando você começa a se comparar com os outros, né? Porque eu brinco que para você se comparar com os outros, você precisa percorrer o mesmo, não só calçar os sapatos do outro, mas também percorrer os mesmos caminhos que o outro, né? E isso não é possível. Cada pessoa tem seu contexto familiar, cada pessoa tem a sua reação. Então, enquanto uns vão produzir milhões de vídeos no TikTok, o outro não vai conseguir fazer nada, e somos a diversidade, né? Pálamo, você falou que foi totalmente o contrário. Explica melhor aí o que é que foi o contrário. Vanessa, na verdade, tudo parou, foi um pensamento momentâneo, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que acham, poxa, eu estava com uma sala alugada para o meu negócio e de repente eu estou gastando valor com aluguel e não estou indo lá trabalhar. Tá, mas né, não é só você. A situação é geral. Então, a capacidade de lidar bem com as mudanças, ela pode trazer vários benefícios para a gente, certo? Então, o controle natural sobre as situações e as emoções, favorecer a aprendizagem, né, das lições originadas da resistência à mudança. Então, quando a gente está aberto a lidar com mudança, a gente aprende mais, a gente abandona ideias e métodos antigos que já não dão resultados. A gente promove maior confiança no futuro quando a gente está aberto à mudança. A gente cria um campo para despertar energia criativa. A gente oportuniza uma reavaliação.
a chance de sair da zona de conforto e evoluir, descobrir e aprimorar competências. Então, quando você olhar para trás, que competências você vai ter ganho durante esse período de pandemia? Né? Será que, de repente, você se desmotivou completamente? O que fez você entrar, né, no curso de Química? O que fez você entrar nesse curso de Química? O que é que te motivou lá no início? E o que você pode fazer agora para não deixar essa chama se apagar enquanto a gente estiver sem poder voltar às aulas? E outra coisa, é interessante que vocês observem também que se houver qualquer tipo de necessidade, eu tenho certeza que os professores, coordenação, estão aí para dar todo o suporte, né, Dayana? Assim como tiveram essa preocupação de fazer esse momento aqui, né, de reflexão sobre saúde mental. Então, antes que vocês pensem em, de repente, evadir, né, deixar o seu curso, gente, pensem nas diversas possibilidades, né? Entrar numa universidade é uma conquista muito grande, né? Para se deixar para trás. Olha os desafios que você já conseguiu superar em outras oportunidades da sua vida. Então, você não está sozinho, certo? Nós estamos isolados, porém não estamos sozinhos. Inclusive, quem quiser falar comigo depois, em outros momentos, depois eu vou divulgar para vocês o meu Instagram, sou eu quem respondo as mensagens lá, e aí quem quiser pode falar. Então, a palavra de ordem é adaptação, certo? Adaptar-se para quê, né? Ah, vamos manter a rotina. Ah, mas eu já não tenho minha rotina. A nova rotina virou rotina. Por que não? Né? O que eu posso fazer para que essa minha nova rotina seja mais prazerosa? O que eu posso fazer para que eu consiga me sentir engajado com... Daiane, 5 minutos, Daiane, tem? Tá. Tá, joia. Então, eu vou acelerar aqui. O que eu diria para vocês, certo? Higiene do sono. Não troquem, não caiam nessa de trocar o dia pela noite, né? De dormir qualquer hora, porque amanhã eu não vou sair para canto nenhum mesmo. Então, se organizem, separem um cantinho para que vocês possam sentar, produzir, fazer algo da faculdade, estudar. Eu conversei com alguns estudantes e perguntei, e aí, como é que tá para você? Você está conseguindo... como você está conseguindo fazer as coisas? E ele teve um que me falou assim, olha, eu estou fazendo meditação, eu estou aproveitando para revisão matérias que eu tinha dificuldade antes. Esse é estudante de medicina. Ele falou que está aproveitando para revisar matérias que antes tinha dificuldade, está aproveitando para estudar para residência, está conseguindo fazer atividade física em casa. Todo mundo vai conseguir, gente? Eu sei que não. Cada um vai ter sua realidade. Mas será que todo mundo tentou, né? Quem tentou fazer atividade física? Quem tentou ter um cantinho para ter horário, acordar? Quem tentou continuar aquele projeto que achava que era importante? Tudo isso é importante para que a gente se preencha, para que a gente continue vendo sentido, né? Para que a gente se motive, para que a gente possa acordar, poxa, eu preciso acordar amanhã porque eu tenho que fazer isso, isso e isso. Né? E de repente, quando você olha, já passou o dia, né? E eu não fiquei o dia inteiro sentado vendo Netflix. Então, a frase é: comece onde você está e use o que você tem, certo? Você não precisa de coisas mirabolantes. Eu até falava para a Daiane, quando ela me convidou para a palestra, que eu já vivi muitas situações de chegar para atender pelo SUS
E a sala que eu iria atender não tinha uma lâmpada, gente. Não tinha lâmpada, não tinha ventilador. Então, eu saía de casa com a minha lâmpada, com o meu ventilador. Já tive situação de chegar para atender e estava tudo em reforma. Eu atendi na capelinha do hospital. Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se adaptar, mas a gente consegue isso a partir de quando a gente tem um objetivo, né? De quando a gente sabe o nosso propósito. Ah, e só para encerrar, tá, Daiane? Já vou encerrar. Não, pode ficar mais uns 5 minutinhos. O pessoal tá gostando. Gente, vocês estão me acompanhando? Ok, ok? Cadê vocês? Cláudio disse, por isso eu sempre digo, ame é química, paixão passa, amor não. Nossa, que legal. Bem, eu vou encerrar para a gente responder as perguntas, tá? Eu vou encerrar com uma reflexão da Margaret Mead, uma antropóloga, onde um estudante perguntou para ela o que você considera como sendo o primeiro sinal de civilização numa cultura, né? Perguntaram para Margaret Mead, antropóloga. E ela respondeu, né? O estudante estava esperando que ela falasse, anzóis, panelas, lama, pedras de moer, mas não. Ela falou que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga, de origens humanas, era um fêmur que tinha sido quebrado e depois que tinha sido se curado, certo? E aí o estudante ficou, mas como assim um fêmur? Como que um fêmur quebrado pode ser sinal de civilização numa cultura antiga? E aí ela explicou que no reino animal, se você quebra uma perna, você morre. Então, você não pode fugir do perigo, né? Se você for para o rio beber água, você não pode ir no rio beber água, não consegue fugir do perigo, procurar comida com o fêmur quebrado no reino animal. Você acaba sendo carne, né, para as feras que estão ali ao redor. Então, nenhum animal, ele sobrevive a uma perna partida tempo suficiente para o osso curar. Um fêmur quebrado que se curou é prova de que alguém doou o seu tempo para ficar com quem caiu, limpou a ferida, levou para um lugar seguro, ajudou a se recuperar. Então, ela falou que ajudar outra pessoa nas dificuldades é o ponto onde a civilização começa, certo? Então, força, né? Nós estamos juntos, isolados sim, mas sozinhos nunca, tá? É isso, gente. Obrigada. Valdirine, muito obrigada pelo excelente webinar ou palestra, já não sei como definir. Muito obrigada. Eu só estou pedindo aqui, ó, eu estou com umas perguntas anteriores, que conforme foi indo a palestra, o pessoal foi perguntando, tá? Então, eu só vou olhar as perguntas anteriores para você responder e vou pedir para o pessoal ir colocando na sequência, até vou pedir para a Elisângela ou para o professor Tiago me ajudarem, se caso eu não ler alguma pergunta. No decorrer da palestra, a Ana Carol, ela pergunta se é verdade que podemos ter perdas significativas da capacidade cognitiva. Então, eu vi que tem alguns estudos que falavam que o fato de você não socializar, isso é prejudicial ao cérebro. Então, é o que eu falo, gente, Netflix exageradamente vai agregar em quê? Né? Na nossa rotina. Vamos procurar coisas que desafiem o nosso cérebro. O nosso cérebro é complexo, né? O nosso cérebro, ele tem muita capacidade e a gente subestima quando a gente faz com que 24 horas a gente fique na frente do Netflix, por exemplo, né? Uhum. Ou que a gente passe o dia deitado na cama assistindo qualquer coisa. Então, vamos nos desafiar, né? Fazer atividades
que favoreçam que a gente adquira novas habilidades, novas competências. A Thay Mello, ela pergunta assim: durante uma crise de pânico, o que devemos fazer para amenizar os sintomas? Bem, em primeiro lugar, crise de pânico, né? Se você sofre de transtorno de pânico, você deve estar sendo acompanhado por um profissional. É importante que você não fique sozinho, né? Que seja avaliado o seu caso, para que você, será que eu preciso tomar uma medicação? Será que não? Com quem eu posso contar? Então, um psicólogo é necessário, principalmente para dar o suporte. Numa crise de pânico, eu vou procurar quem? Eu vou falar com quem? Você precisa ter um profissional, certo? Então, eu posso te falar genericamente aqui, poderia, mas o que será que desencadeia a tua crise de pânico? Né? Qual que é o gatilho da tua crise de pânico? Então, é por isso a importância de você ter um profissional acompanhando, certo? Então, você pode tentar respirar fundo, pode ser que isso funcione com uma pessoa, com outra não. Por isso que é importante o caso a caso, saber como que como que essa síndrome de pânico se manifesta em você. Tá mudo, Daiane? Tá mudo. Onde? Maria Guiar. Às vezes usamos máscaras de felicidade devido ao preconceito de pessoas que não nos entendem. Então, isso foi um comentário que eu acho que fechou bem como você estava falando. Aí, a Moselle pergunta, o que podemos fazer quando estivermos nos sentindo muito ansiosos ou com alguma daqueles sentimentos que foram relatados antes? Acho que a Sara perguntou também sobre a questão da depressão antes, né? Uhum. Em primeiro lugar, se você já é uma pessoa que tem tendência a sentir-se ansiosa, né? Vamos transformar essa ansiedade em alguma... eu não falei, mas é muito importante a atividade física para nos auxiliar a regular, né? O estresse, toda a carga que a gente fica de preocupação. Então, gente, a atividade física é essencial. Quem puder fazer em casa, o bom é que se você conseguir fazer atividade física em casa, você não vai gastar dinheiro com nada, né? Porque vai ser de grátis. Você vai... O que tem de vídeos ensinando, dança, enfim, procure o que você gosta mais. Eu gosto de dançar. Eu posso adaptar algumas atividades em casa. Em alguns lugares, as academias estão abertas, né? Então, quem for frequentar alguma academia, muito cuidado, cuidado mesmo. Então, o que eu diria, né? Atividade física é bom para, seja depressão, ansiedade, qualquer estado de humor. Ajuda muito a gente praticar atividade física. Tirar alguns momentos do dia. Se você, estou me cobrando muito, estou produzindo bastante, de repente você tirar alguns momentos do dia para fazer coisas que também te dão prazer, né? Tudo vai depender muito da realidade. Percebe como cada pessoa vai ser um mundo. Vai ter aquela pessoa que está conseguindo produzir muito e que talvez o problema dela seja exatamente esse, e vai ter aquela pessoa que não está conseguindo produzir nada, né? E que o problema dela também vai ser esse. Então, mas de maneira geral, se eu pudesse generalizar, o que ajuda e muito, né, na questão do nosso humor, atividade física, cultivar bons pensamentos. Deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Evitar contato não significa deixar de ser afetuoso, né? Você pode ser afetuoso com as pessoas que você
ama com os seus amigos, não necessariamente estando presente fisicamente, né? Fazer aquela videochamada, mandar mensagens, né? Estar longe não significa deixar de ser afetuoso. Deixa eu ver aqui. Tá. Sem falar que o exercício também aumenta a imunidade, né? Ajuda no sono, na qualidade do sono, dá mais disposição para as tarefas. A Yasmin Lima, ela comenta assim: minha mãe sofre com graves crises de depressão e piorou muito com a quarentena. Como posso ajudar? Eu diria que, em primeiro lugar, compreendendo. Porque, às vezes, a gente olha para quem tem depressão e acha que, não só depressão, tá? Mas vários transtornos mentais e acha que a pessoa está daquela forma porque quer, né? Então, quando você começa a olhar que aquela pessoa ela tem uma doença que precisa de tratamento, ela não está daquele jeito porque ela quer, né? Ela precisa, na verdade, ser acolhida, né? Ser acolhida e você observar como eu posso ajudar essa pessoa, né? Enfim, converse com a sua mãe, veja como você pode ajudá-la, pergunte, né? Estabeleça um diálogo com ela. Às vezes a pessoa só precisa que você converse, né? Às vezes também você não precisa falar nada, só o fato de você estar ali e ouvir o que a outra pessoa sente já ajuda e muito. Ouvir sem julgar, né? Sem dizer que a pessoa está daquela forma porque ela quer. E só um pouquinho que eu vou abrir aqui. O Eduardo Barilli pergunta: quando estamos em uma rotina repetitiva e começamos a se cansar mentalmente e fisicamente, o que devemos fazer? O bom da rotina é que você pode sair dela, né? Eu diria que seria para isso que uma rotina serve, porque de repente você pode pensar em coisas fora dela. Que bom que você está conseguindo manter uma rotina, Eduardo. E aí eu sugiro que você comece a buscar coisas que você gosta de fazer, que são diferentes do que está ali naquele contexto, né? O que é que você gosta de fazer que há muito tempo você não faz e que é possível dentro do atual contexto? E aí eu volto para aquela frase: comece agora com o que você tem, né? O que é possível fazer diante do atual contexto e que está fora dessa repetição. A Thaís Castro, ela pergunta: como posso iniciar uma conversa com uma pessoa que tem sinais de depressão e ansiedade para que ele possa procurar um profissional? Isso é um ponto bem importante, porque nem sempre quando a gente quer ajudar, o outro quer ser ajudado, né? Eu lembro até de uma frase que eu li num livro que falava sobre alcoolismo, que dizia assim: quando o outro não quer ajuda, o problema é dele, mas a partir do momento que ele quer ajuda, o problema é nosso. Então, será que essa pessoa quer ajuda? Será que ela não quer? Mas o fato de você se colocar à disposição para dizer, olha, quando você quiser eu tô aqui, né? Pode ser que já ajude. Às vezes a gente pensa que soluções mirabolantes, né, vão auxiliar, mas às vezes coisas simples de você se colocar e da pessoa saber que pode contar com você quando ela precisar. E destacando também, assim, é importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, certo, gente? Isso é bem importante. Porque às vezes a pessoa ela tá ali no sofrimento, ela acredita que ela não tem a quem pedir ajuda, né? Ela acredita nisso. Então, quando você tá ali, você, olha, pô, conte comigo. Eu acho que até vocês já viram esses desafios, né? Que eles, às vezes o pessoal coloca no Instagram. Eu esperava, não esperava. Quem já viu esse desafio? Posso contar com você? Aí o pessoal vai respondendo, pode. Aí você publica a foto da pessoa. Eu esperava, eu não esperava.
Então, é bem isso, né? Às vezes você tá ali se sentindo sozinho e você tem várias pessoas com que você pode contar, mas você não se dá conta. A Daniele Pauli, ela pergunta: e se a pessoa não faz nada para se ajudar a superar a depressão, o que eu posso fazer? Diálogo sempre. Diálogo sempre. Se colocar à disposição, né? Como eu falei antes, porque na hora que ela quiser ajuda, ela vai saber que ela pode contar com você. Deixa eu ver a outra pergunta. A Chayane Heck. O maior desafio nesse momento é com a saúde mental da minha filha. Ela está bem diferente, muito irritada e muita tarefa também. Alguma dica para lidar com isso? Qual a idade da filha? Vamos ver. Qual a idade da filha? Vamos ver. 6 anos. Em primeiro lugar, né? Será que isso é uma situação bem polêmica, né? Porque a gente vê gente que fala assim, eu sou mãe, eu não sou professora, né? Eu não tenho capacidade de dar conta de uma casa, dar conta da filha e ainda parar para ensinar. Eu diria que o momento, gente, é de você, principalmente, manter a sua saúde mental, né? Porque a gente sabe que quem tá passando por isso com filhos, mulher, com filhos em casa, naturalmente a tendência é que ela esteja sobrecarregada. E ainda mais tem gente que ainda está em home office, né? Então, não sei se é a sua situação, Chayane, de você ainda está em home office. Então, eu diria assim que então, às vezes é praticamente impossível você querer se cobrar que você seja a professora nota 10, né? Que se formou em pedagogia, mas você não. Então, vá no seu tempo, vá no seu ritmo, veja o que é possível, sem exigir tanto da sua filha também. Eu vou até dar um exemplo que eu lembrei agora, gente, aqui pertinho, aqui. Nos fundos de onde eu moro, eu sempre escuto uma mãe, eu não sei se é mãe, na verdade, ou se é tia, uma pessoa adulta com um menino que ele deve ter uns 11 anos. Gente, daquela forma, eu diria para vocês que nem eu aprenderia. Porque o que eu escuto é: Fulano, você não sabe que tem que entregar essa atividade hoje? Você não fez ainda. Olha, eu vou dizer à sua professora. Minha gente, a vontade que dá é descer lá e falar com essa pessoa. O que é que esse menino vai aprender dessa forma? O que vai adiantar essa conduta de exercício nesse contexto? Né? Então, a gente tem que ser coerente com a gente, com o contexto, inclusive, teve vários relatos também de mães que os filhos estão de diversas formas e mais irritados. Teve uma de 10 anos que a menina jogou tudo pro alto e dizia: eu não aguento mais, eu odeio aquela professora, eu não aguento mais fazer atividade online. Então, a gente tá numa situação diferente. Lembra da montanha-russa, né? Do humor. Então, observa também, será que a sua filha está dando conta de tanto conteúdo, né? Até que ponto? Eu acho que a gente tem que ver o equilíbrio das coisas, né? De manter a nossa sanidade, de também não encher a criança de atividade excessivamente, né? Todo mundo está parado, uma hora isso vai voltar à rotina. E qual vai ser o tamanho desse prejuízo, né, para essa criança? Talvez nem tenha. E a gente aqui se matando para ser a melhor professora, para ser a melhor tudo. É isso, é manter a sanidade dentro do que é possível, né? Manter, não adianta se encher com excesso de atividade também. E encher a criança, sobrecarregar a criança. Não sei se eu fui clara, Chayane. Espero que eu tenha te ajudado.
Professor Cláudio Rodrigo pode fazer a pergunta. Ok. Valdirene, eu agora tenho uma pergunta, posso? Claro. É assim, ó, eu estava lendo um depoimento de uma mãe, certo? E ela falava que o filho dela tem 6 anos e ele está no processo de alfabetização, né? Então ela fala que ela estava em home office e estava ensinando o filho em casa também, na escola, né? Ensinando ele em casa. Os professores mandam as atividades e ela faz. Aí ela fala assim que ela lê todos os e-mails no dia, mas daí cada 3 dias eles mandam um e-mail novamente. E ela diz assim que quando ela vê, ela tá com 12 atividades novas para fazer. E ela não consegue prender a criança que está sendo alfabetizada na frente do computador, em virtude de que a criança começa a falar: não, mãe, eu não gosto mais de estudar. E ela tá tentando falar assim que ela tá criando um trauma na criança. Ela nem começou a ir para a escola, ela já está sendo traumatizada. Ela diz: mãe, eu tô cansada, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais aprender. Só que eu acho que tem muitas alunos também que têm, alunas que têm filhos, e como que a gente poderia proceder diante de uma situação dessas com a criança? Porque realmente acaba sobrecarregando o e-mail do aluno e acaba tendo muita atividade. E eu tenho isso também com o meu sobrinho, que a minha irmã estava reclamando, que ele não aguenta mais. Ele começa a dizer: eu sou burro, eu não sei aprender, eu não sei fazer isso sozinho, eu não sei, mãe, eu não sei. E ela acaba que ela também não consegue mais como lidar com essa situação, sabe? Porque eles estão tendo que se alfabetizar sozinhos. É muita tarefa, porém eles não conseguem acompanhar sem o auxílio da professora. Uma pergunta que eu faço: se essa criança não se alfabetizar agora, vocês acham que essa criança não se alfabetiza depois? O que vocês acham? Como que vai ser isso? Cadê vocês no chat? Vocês acham que não é possível essa alfabetização depois? E outra pergunta que eu faço, vejam como é o efeito dominó, né? Essa mãe provavelmente já está tentando adaptar-se à função materna em casa, atividades domésticas, se a gente for observar. Quantas profissões cabem em uma mãe, gente? O que vocês acham? Quantas profissões cabem em uma mãe? Uma mãe que está em isolamento com os filhos, né? Tendo que fazer faxina, ser babá, ser mãe. Gente, saiu até uma pesquisa, não sei se vocês viram, que as mães são as que estão mais sobrecarregadas em relação à pandemia. Não sei se vocês viram. Porque o que acontece? Durante o dia é casa, é filho, e aí elas ainda têm que dar, algumas ainda têm que dar conta de trabalho, e elas usam a madrugada para dar conta de muitos trabalhos. Então, essa mãe que já vem tentando adaptar-se, né, numa situação de pandemia, será que essa mãe ela tem a paciência de parar e ensinar do jeito que deveria ser esse contato de aprendizagem com essa criança, né? Então, um efeito dominó, né? Como que você vai, como esse exemplo aqui, né, que eu falei, que eu escuto daqui da minha casa. Menino, você não tem que fazer isso. Então, você percebe na fala da pessoa que já tem uma carga emocional, que aquela pessoa ela não está bem para estar ali ensinando, né? Você já percebe que aquela pessoa não está bem para estar ali ensinando. Então, é uma reação em cadeia. E, ao mesmo tempo, eu volto o questionamento. Nós, aqui, que somos adultos, todos nós estamos conseguindo ser produtivos o quanto gostaríamos? O que é que vocês acham?
a gente dá conta de receber quantas atividades da nossa faculdade por dia? Será que a gente dá conta de repente, acumular... vamos agora colocar X matérias, tudo junto. Vamos dar conta do tempo perdido. Nós, enquanto adultos, conseguimos resolver dessa forma? Então, assim, se é uma coisa que humanamente é difícil para a gente enquanto adulto, imaginem para criança, gente, né? Eu acredito que às vezes a gente exige demais das nossas crianças, né? Mais até do que o que elas dão conta. E aí a gente fica naquele ciclo de estresse, insistindo em alguma coisa que não dá certo, sem perceber. Não, mas tem que ir, vai. 12 atividades, vamos fazer as 12 atividades. Exatamente, Gustavo, concordo com você. Ele está falando aqui que essa carga, né, começa a aumentar, ansiedade, medo, insegurança, preocupação. Eu acho que é isso de perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? E esse tema é bem polêmico, viu, Daiane? Eu vi que tem algumas regulamentações que estão dizendo que a escola vai ser obrigada a passar a criança de ano. Nossa. Enfim, tem vários posicionamentos. Eu já vi que tem também polêmica que fala... Teve uma fono que falou que as crianças com menos de 3 anos estavam sendo prejudicadas por não estarem na escola, por não estarem sendo estimuladas. E aí, enfim, são várias linhas de raciocínio, né, onde há quem defende, não, mas prejudicada de quê? A criança só... A idade boa para ir para a escola é a partir dos 4 anos. E por aí vai. Ainda tem isso, né? Tem mãe que não tem condição de ensinar porque também não é alfabetizada. Exatamente. Eu acredito que quando chega nas instituições de nível superior, a gente pondera, a gente sabe que não tem condições, né? São tantas nuances para ter um ensino. Você imagina as nuances que não envolvem essa quantidade de criança, né? Que está tendo aula online. Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Novamente, muito obrigada mesmo, de coração. Eu esqueci de falar que eu te convidei porque eu também sou sua paciente, né? Professores também procuram psicólogos, gente. Também fazem tratamento. Psicólogos também procuram psicólogos, é importante ressaltar, certo? A gente também precisa de apoio, de suporte para se sentir bem, para dar conta, né? Faz parte da nossa formação também. Muito obrigada pela participação. E eu gostaria novamente de agradecer as pessoas que estão presentes aqui, várias instituições Tô lembrando, do mundo eu esqueci inteiro. de colocar aqui meu Instagram. Coloca teu Instagram. E quem precisar de uma consulta, a Valdirene está à disposição, né, Valdirene? Seja para consulta, seja para conversa, vai lá, me chama, dá um oi, certo, gente? Vai ter um prazer conversar com vocês. É só para relembrar aqui que a gente tem vários cursos presentes, tá? Não é só o curso de Química, nós temos Psicologia, Engenharia da Computação, Ciências Biológicas, Pedagogia, Engenharia de Alimentos, entre outros cursos, certo? E nós temos pessoas de vários lugares do país, tanto da UFO, da UEMS, do SESI, da Unesp, Unicamp, Unigran, IFPA, o FCM lá de Santa Maria, o André que está presente, o TFPR, SESMAC, que é onde você se formou, né, Valdirene? Isso. IFG, IFJ, o FFS, que é da Federal da Fronteira Sul, Federal de Santa Catarina, Federal de Alagoas. Muito obrigada, nós temos gente de várias cidades também, muito obrigada. E vocês nos motivam. Havendo a presença de vocês, é a nossa motivação de darmos continuidade nas próximas semanas com palestras abertas para vocês. Muito obrigada, Valdirene. Obrigada, novamente. Gente. Foi muito bom. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau.
Muito obrigada, Valdirene, muito obrigada, professora Dayana, obrigada pela participação de todos. Muito obrigada também pelo convite. Gente, boa noite. Por mim, eu ficava conversando com vocês até meia-noite. Tava gostoso, não foi o papo? É, né? É verdade. Bem Se gostoso. deixar, eu falo muito. Boa noite, pessoal, Boa e noite, até a tchau. próxima. Para quem participou e não fez a inscrição, por favor, me manda e-mail, que eu observei várias pessoas aqui no chat que não tinham feito a inscrição. Aqui é o endereço da Química, química.licenciatura@ufgd.edu.br. Mais ou menos em um mês a gente vai fazer a confecção dos certificados de participação. Tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Igualmente. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Nossa, agitando muito, eu acho.